colocando para gravar, iniciamos. Então, bom dia, gente, bom dia para todo mundo, para todos, para todas, para todos. Que coisa boa, né? Atípico, mas importantíssimo. E por isso estamos aqui numa sexta-feira pela manhã para findar a nossa semana, né? De uma maneira muito boa, discutindo sobre esse momento de finalização, né? De ciclo do selo Unicef nos territórios. Então, com muita alegria estamos aqui, agradecemos a presença de todo mundo, né, dos articuladores Paraíba, Pernambuco, Alagoas, membros do CMDCA que aqui estão e outras pastas, secretarias, agradecemos desde já em nome da nossa coordenadora, Graça Lima. De antemão, informar para vocês que esse café vai ficar gravado, vai ser disponibilizado depois, e nós vimos essa necessidade de realizar em virtude da alta demanda, né, e procura, em relação às dúvidas do segundo fórum. A gente sabe que foi um momento já repassado, né, nos ciclos formativos presenciais, mas por ocasião, né, de algumas pessoas precisaram sair, ou de outros articuladores que não puderam estar presentes, ou aqueles que ainda precisam mesmo desse reforço, né, diante da importância da realização do fórum. Estamos aqui mais uma vez para essas dúvidas, tá? Para aprendermos juntos. O que eu souber, a gente partilha, o que eu não souber, a gente busca conhecimento entre nós mesmos, tá? Então, vamos lá. Vou abrir minha apresentação. O café, ele tem um tempo reduzido, né, em relação aos plantões das quartas-feiras, então vou tentar ser o máximo objetiva nas minhas colocações e depois a gente pode fazer as perguntas do chat. Se houver tempo, a gente abre para as falas, tá bom? Meninos, já aparece minha apresentação? Já, David? Ou Carla? Já sim, Eulália, eu estava autorizando aqui, então Tranquilo. Bom, gente, o documento, né, na realidade, que nós apresentamos nos ciclos formativos, e aí sobre essa facilitação, né, e orientação em relação aos segundos fóruns comunitários. Então, essa breve apresentação da trilha, né, para que vocês entendam esse percurso, de onde partimos, onde estamos e onde queremos chegar, né, é esse movimento mesmo que vocês têm que fazer nesse segundo fórum, né, na realização do município, é observar toda essa trajetória do selo Unicef no município, é observar as conquistas, observar os desafios, observar o que não foi possível ser feito, ou aquilo que foi extremamente exitoso. É o momento de jogar luz em todo esse trabalho que vocês tiveram nesses 4 anos. E aí, ontem eu fazia uma fala importante e acho que é o momento também de vocês relembrarem, né? A gente falou isso nos ciclos formativos, principalmente para os municípios do estado de Pernambuco, que foi na ocasião em que Gilberto estava conosco, mas ele trazia 3 palavras muito importantes, né, para esse movimento final, que era participação, realização, celebração e reflexão. E acho que o segundo fórum é isso. É esse movimento também, sabe, de participação, vocês precisam ampliar essa participação de toda a sociedade. É um momento de celebração, porque a gente não pode viver só dos esforços, né? A gente precisa também celebrar as nossas conquistas, o mínimo, as mínimas conquistas, a gente precisa criar dentro de nós esse movimento celebrativo, para que as coisas também tenham sentido, né, em nós, e principalmente que a gente consiga perceber aquilo que foi tão exitoso no município, mesmo que seja uma gota d'água, né, diante de uma realidade de um oceano de demandas, mas gerou transformação social, mudou, né, e vai continuar mudando a vida de meninos e meninas nos territórios. E esse momento também de reflexão, para que a gente não entenda só o selo como uma estratégia de 4 anos, né, e ali finalizou, todo mundo solta os papéis e vamos deixar para lá. Mas é esse entendimento mesmo de sustentabilidade no território. Esse entendimento de que o que a gente conquistou,
dessas reuniões intersetoriais, do que a gente conquistou de diálogo, do que a gente conquistou de fluxograma, do que a gente conquistou de legislação no território, não para apenas no selo Unicef, mas fica de legado, né? Fica de continuidade, fica de trilha, né? Fica de sequência, fica desse entendimento de onde vocês têm para como, né, se direcionar, para onde se nortear a partir de todas essas estratégias de qualificação das políticas públicas voltadas para criança e adolescente no território. E a gente acaba aprendendo diante dessa dinâmica para se voltar para diversas outras políticas públicas dentro do território. E no fórum, né, o que é esse fórum comunitário? É esse grande encontro final, onde a gente vai avaliar essa implementação e os resultados desse plano municipal lá de 2021-22, né, vocês precisam resgatar aquele material todo do primeiro fórum, para observar o que foi que vocês colocaram nas avaliações, na ficha rosa, né? Em cada ficha rosa daquela, o que vocês colocaram como metas, quem eram os responsáveis, é esse movimento de reavaliar o que foi feito, o que deixou de ser feito, o que vamos fazer ainda, né, ampliando esse prazo futuro com uma ação que fica no município, independente do ciclo do selo Unicef, e aí precisa se reunir de forma antecedente a essa data desse fórum, a Comissão Intersetorial do Selo e o CMDCA. A gente já vê um movimento grande nos grupos, principalmente nas quintas e sextas, quando eles são abertos, né, de muitos municípios já realizando, desde, acho que antes da semana passada, essas reuniões intersetoriais, né, para essa preparação desse segundo fórum. E aí é importante que vocês façam aquela varredura geral em toda a situação do município, né? E que tragam para a gente também devolutivas de que realmente muitas vezes a gente não percebe, né? Diante da alta demanda. Então, observar a realidade do município, ó, isso aqui está realizado, isso aqui não foi, diante das entregas, das metas, dos indicadores, né? Tudo isso que precisa ser observado para esse panorama geral no segundo fórum. Então, a gente também diz que quem é que participa desse segundo fórum? Quem deve ser convidado? Né? Conselheiros, toda essa rede que participou do selo Unicef, toda essa rede intersetorial, toda essa rede de proteção também à criança e adolescente do município, é preciso que esteja presente nesse momento, né? Reflexivo e celebrativo. Conselheiros e conselheiras tutelares e de direito, lideranças comunitárias, sindicais e religiosas, crianças, adolescentes e suas famílias, é importante trazer quem recebeu o impacto dessas ações. Isso é extremamente importante. Né? E a Emília sempre faz aquela brincadeira da gente da asa branca dos meninos, mas isso é muito real. Muitas vezes a gente não, a gente participa, traz os meninos para essa participação, né, mais artística, mais característica, para mostrar que a criança e o adolescente está ali em destaque, mas eles precisam fazer parte dessa discussão, né, receber também essa demanda de reflexão, de celebração, entender esse movimento também do que foram essas ações, como essas ações chegam até eles e no que gera esse impacto, porque muitas vezes a gente fala numa linguagem mais técnica e não é perceptível no senso comum o que é realizado. Mas é preciso que se traga também essa noção de senso comum para que a gente perceba onde foi esse impacto, né, no território. Onde foi que gerou um impacto quando a gente senta enquanto comitê para preparar uma implementação da lei de escuta protegida no município? Ela gera uma mudança de pensamento, ela gera uma mudança de postura, ela melhora o fluxograma do município. Então, são essas pequenas conquistas que vocês precisam trazer para essa reflexão no dia e fazer com que as pessoas entendam esse impacto que é gerado, né? E recebam mesmo essa devolutiva das ações, né? O momento mesmo do articulador mostrar, né, junto com toda a equipe intersetorial, mas principalmente o articulador, porque muitas vezes fica voltado sobre ele essa demanda, mas o quanto foi importante a insistência em todas essas ações, né, no que gerou em todo mundo que fez parte desse movimento. Então, profissionais de saúde, de educação, de assistência social, de saneamento básico, que tratamos exclusivamente no resultado sistêmico 3 do saneamento básico, de água, né, de higiene nas escolas. Então, comunicadores e artistas do município, representantes do setor empresarial, e a gente ainda vê os gargalos do miojo, o quanto é importante trazer essa estratégia, né, mostrar a importância de gerar esses espaços e oportunidades, e outros atores da rede que vocês queiram também convidar a se fazerem parte.
E aí, organizando esses grupos, né? Como é que a gente pode perceber isso? Existe a proposta de vocês fazerem, né? Como a gente está nos encontros. Eulália, desculpa, mas o seu Oh, está parado. desde Era isso que eu quando, ia pelo falar agora. amor de Deus? Agora mudou. Organizando os grupos passa agora. Pronto. Então, organizando esses grupos, né, a gente vê lá na página 12 do Guia de Fóruns Comunitários a sugestão de pessoas a serem convidadas para esse fórum, né? Também para inscrever esses participantes, lá tem no documento 3 a ficha modelo de inscrição desses participantes, que vocês já conhecem porque já utilizaram isso nos primeiros fóruns, né? Então, nessa página lá, vocês encontram esses documentos para esse movimento das pessoas convidadas e da inscrição desses participantes. E aí, organizando esses grupos, né? Existe, como eu estava falando antes da demanda do slide, que vocês podem se organizar de duas formas. Ou fazer um dia único esse fórum, né? De maneira ampliada, onde vocês consigam trabalhar tanto os grupos com a avaliação, né, desses resultados sistêmicos no mesmo dia, e na oportunidade da tarde, digamos assim, de manhã trabalhar os grupos e à tarde trabalhar essa devolutiva ampliada, se o município quiser fazer dessa forma, ou pode fazer de maneira prévia, esse pré-fórum, né, na realidade, como a gente também faz as pré-conferências, digamos assim, realizar esse pré-fórum, para que esses grupos trabalhem com mais calma, avaliem esses resultados, observem aquele plano municipal, as fichas primeiras, né, no que é que avançou, e preparem também esse segundo momento, né, para que seja mostrado para a sociedade aquilo que foi realizado. E aí, a partir também dessa organização dos grupos de trabalhos, os 8 grupos, né, porque são os 7 resultados sistêmicos, está passando, gente? Tá sim, agora tá passando. Os 7 resultados sistêmicos, né? Que vocês já conhecem todos eles. E aí, em cada resultado sistêmico, vocês trabalham tanto o resultado sistêmico, como também o indicador, né? Que aí no resultado sistêmico 2, a taxa de abandono escolar, no 3, o percentual de escolas com acesso adequado à água, né? O resultado sistêmico 4, o resultado sistêmico 5, assim como também o resultado de tempo 6 e o resultado de tempo 7. Eu não vou me demorar tanto aqui na leitura, porque vocês já conhecem, né, de trás para frente, todos esses resultados sistêmicos e os seus respectivos indicadores. E o grupo 8, que a gente chama, né, que é o eixo de participação cidadã e gestão por resultados. Então, o que é que prevê esse eixo de participação que vocês também precisam avaliar justamente o funcionamento do Conselho Tutelar e do CNDCA, né? Foi a partir dessa reflexão, o próprio funcionamento e a participação, né, do NUCA, também no eixo de participação e gestão por resultados, como também a realização do fórum primeiro, do segundo fórum e das reuniões de acompanhamento do CNDCA 2022-2023. E o PPCA do NUCA, que também precisa ser avaliado. Está passando? Tá sim, Eulália. E aí a comissão deve providenciar esses documentos, né, que é o documento 2.1, 2.2, 2. Todas aquelas fichas rosa, né, que vocês utilizaram nos guias no primeiro fórum, né, que tem lá no guia, e que foi preenchida, né, onde vocês lá preenchiam o indicador, a meta, preenchiam quais eram as ações a partir dos resultados sistêmicos, quem eram os responsáveis e a periodicidade de realização. E aí é isso que vocês vão avaliar, né? Não tem nada de novo na realidade. Vocês vão avaliar o que foi feito ao longo, né, desses anos, a partir daquilo que se foi traçado como meta. E aí, como é que a gente pode avaliar esses avanços? Deixa eu voltar aqui. Uma das primeiras perguntas é: a meta do indicador foi alcançada? Se sim, você vai destacar as principais ações que ajudaram a alcançar essa meta, se não, apontar as principais dificuldades e desafios. A outra pergunta: as ações estratégicas foram realizadas? Todas aquelas entregas, o que vocês trataram como meta, né? As próprias
ações inovadoras que vocês colocaram para além das estratégias do selo Unicef. Se foi realizada, destacar as principais atividades. Se não, apontar as dificuldades e os desafios. Qual o principal destaque, né, do município na promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes? É justamente nesse movimento de perceber minimamente dentro do município qual foi o principal destaque nesses 4 anos. Né? O de destaque foi a buscativa escolar, foi a estratégia do milhão de oportunidades, foi o percentual de vacinação, né? Diante de tudo que vocês realizaram, qual foi esse grande destaque? O NUCA foi o grande destaque do município? E aí é importante que vocês tragam também essa devolutiva para a sociedade em geral, né, em relação a esse grande destaque. Oi. Tá, Não passa... ainda para nós, está no slide atenção. Meu Deus. Essa avaliação, essa alteração do MIT mudou nossa vida. Agora passou? Isso, está como avaliar os avanços, é isso? É. Aí passou, tem as perguntas, vocês conseguem ver as perguntas? Aqui não está passando, não. Deixa eu voltar aqui. Não consegue, Carla, ver as perguntas? A primeira pergunta não é a meta do indicador foi alcançada? Isso, é isso aí. Consegue? Pronto. Isso Pronto. aí conseguimos. Ótimo. Então, é exatamente essas 3 perguntinhas que o grupo, na realidade, né, quando ele avalia, sistematiza a partir dessas 3 perguntas, né? É preciso, Eulália, que a gente crie um documento com essas 3 perguntas, a forma de organização depende muito de vocês, né? Então, o que vocês precisam é avaliar o que foi feito lá na ficha rosa e responder a partir dessas perguntas no processo de sistematização. É isso que vai nortear cada grupo em relação à sua avaliação, né? E é importante que esses grupos tenham representações de pessoas diretamente ligadas a essa pauta, né? Eu não posso colocar alguém da educação para tratar sobre assistência, né? Na realidade, para falar sobre indicador de famílias acompanhadas no PAIF. A gente precisa dividir essas pessoas por grupo, né? Organizar essas pessoas como nós fizemos na própria dinâmica de realização nos ciclos formativos, e que essas pessoas tratem exatamente daquilo que elas têm como responsabilidade no território, né? Para que consigam avaliar com muita propriedade aquilo que foi realizado no território. E aí é importante estar bem atento a essa divisão dos grupos. Deixa eu ver se passa. Eu vou ter que passar assim. E aí, como sugestão, né? A Comissão Intersetorial do Selo Unicef e do CMDCA pode organizar uma forma criativa também de fazer essa plenária, sugerindo que o grupo faça cartazes, um relatório livre de forma coletiva, as apresentações e outros próprios formatos da cultura de cada município. Não necessariamente essa devolutiva precisa ser a partir de um relatório, de uma ficha, mas isso também pode ser feito a partir de uma outra forma criativa, não um relato em cartaz, ou algo sistematizado através de tarjetas, ou vocês podem realizar isso com alguns municípios através de uma grande feira, uma realização, uma amostragem, né, da maneira que vocês desejarem realizar dentro do território para mostrar esse resultado no fórum. Passou o slide, gente? Tá como comprovar a realização do segundo fórum. Aqui ainda está no slide de sugestão. Agora foi. E aí, como comprovar? Eu acho que eu vou precisar trocar o slide, ele não está passando. Deixa eu só parar aqui e colocar um outro, rapidinho. Eu volto à minha apresentação e abro outra para vocês. Ainda não está. Lembrando que essa chamada está sendo gravada, e quando a gente for compartilhar a gravação desse café,
Aí o material aqui exposto vai junto com eles, tá? Isso. Já que tem uma turma aí solicitando os slides no chat. Ótimo. Isso aqui vai tudo com vocês. Deixa eu voltar aqui para que eu continue falando. Ó, aí, nessa própria preparação, o que é que vocês vão utilizar? O plano, organizar os 8 grupos de trabalho, as reuniões de avaliação desse plano, né? Aquelas perguntinhas que a gente conversou. E aí, quem participa, né, desse segundo fórum, a ficha que eu mostrei para vocês, esse material aqui está mais completo. O slide não estava nem mostrando as imagens. Essa ficha aqui, né, que vocês já conhecem, que está lá no documento 2, que é da inscrição de participantes. Outra coisa, Carla, que é importante falar, esse material, ele vai junto, mas quem estava no ciclo formativo, esse material já consta no QR Code que foi disponibilizado para vocês na apresentação. E em qualquer momento também a gente pode colocar aqui no chat, Carla, o Drive, o link do Drive. Assim que eu finalizar a apresentação, eu posso colocar o link desse Drive para vocês, que é o mesmo que foi disponibilizado aqui no chat. Né? Então, organizando os grupos de trabalho, aquilo que eu havia falado dos indicadores, o que a comissão deve providenciar, que é essas fichas, né, rosa. No fórum comunitário também, a gente propõe para vocês uma própria sequência, né, de programação, né, dele, que pode começar com credenciamento, boas-vindas e a composição da mesa de abertura, uma atração cultural, as falas das autoridades, depois esse encerramento da abertura, uma apresentação inicial sobre o que é esse segundo fórum, né, com a fala do presidente do CMDCA e a articulação do selo Unicef, que é quem vai estar à frente desse movimento junto com toda a comissão intersetorial, e a apresentação dos resultados pelos grupos de trabalho e esse encerramento. Isso é uma das propostas, né? Eu estava nesse slide, exatamente, da sugestão, né? E para comprovar o segundo fórum. Pronto, agora a nossa demanda de comprovação. Para comprovar esse segundo fórum, vocês vão se utilizar do documento 4, que ele está logo na sequência daquele do credenciamento. O documento 4, que é o mesmo que vocês usaram também no primeiro fórum, né? Para poder informar sobre a realização desse fórum. É uma ficha onde vocês vão compilar essas informações. Colocar lá quantas pessoas, quem participou, né, aquela paridade, quem estava no fórum, se o fórum foi presencial, se ele aconteceu em um único dia, se houve a realização prévia desse trabalho em grupo. É justamente esses pequenos detalhes, né, na realidade, que vocês precisam se atentar bem para encher na ficha. E aqui também está o link, né, desse documento onde vocês encontram, e aí tem muitas perguntas para a gente sempre assim, a gente precisa colocar só essa ficha? Não pode colocar mais alguma coisa? O que vocês precisam colocar é necessariamente essa ficha, que ela sistematiza o fórum, mas vocês podem também gerar lá um relatório com imagens, né, colocar a própria avaliação desses grupos de trabalho, uma sistematização dos avanços, né, daquilo que vocês conseguiram observar nos grupos, que fica bem completinha essa comprovação da realização do segundo fórum. E postar lá na PCJ, no campo do segundo fórum, no campo de referência do segundo fórum, não confundam esse campo, para depois a gente não ter tempo de não verificar que essa entrega foi realizada no campo correto, né? E aí, até o dia 30 de junho de 2024. Mas a gente sabe que vocês vão colocar antes os 45 do segundo tempo, né? Pelo amor de Deus. Não deixem a gente de meia-noite do dia 30 de junho perguntando, cadê a comprovação do fórum, bênção de Deus? Que a gente fica tudo desorientado. E é necessário, né, que vocês se organizem para colocar antes, porque após esse dia 30 de junho, a plataforma fecha e aí começa apenas esse de validação. Não tem mais como colocar retroativo para o ponto ser apenas um, ou documento em atraso, não tem como. 30 de junho, a PCJ, né, 1º de agosto, na realidade, a PCJ, 1º de julho, na realidade, a PCJ fecha e a gente não tem mais acesso, né, para nenhum tipo de postagem. E aí a gente pode abrir para os comentários e para as dúvidas que a gente pode ir conversando melhor com vocês aqui no chat, que já deve estar lotado de perguntas, e a gente vai conversando melhor. Deu para entender? Também já coloquei o drive, tá, Eulália? Com a apresentação, né, e as outras?
Obrigada, com Cá. todo o material aquela do sexto ciclo. Pronto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tem, né, muitas perguntas no chat. O Hélida pergunta, a questão da linha de base vai ser atualizado referente ao ano de 2023? Estamos no aguardo, Hélida. É o que falaram que vai ser atualizado de acordo com aqueles dados que chegam de bases nacionais. E aí a gente está nessa expectativa, né? Assim como vocês. Assim que a gente tiver... Eu sei que, na realidade, teve uma atualização agora dia 11 de abril. Se vocês observarem lá, tinha um relatório de 29 de dezembro, relatório de meu período. Houve uma atualização no dia 11 de abril, tanto é que se vocês olharem lá, relatório de meio período 2023, tem última atualização 11 de abril. E aí pode ser que tenha mudado alguma coisa para quem conferiu ele antes desse ponto, desse prazo, né? É bom dar uma olhadinha lá, porque pode ser que tenha se atualizado, principalmente aquele percentual de nascidos vivos, coisas de referência também aos resultados sistêmicos 6 e 7 da assistência CIPIA, né? Pode ser que tenha gerado mais algum avanço de indicador por lá, deem essa olhada, e sempre façam esse acompanhamento no painel do selo, né? Porque lá vocês conseguem ver o gráfico, né, do indicador e também como esse indicador está, se ele está piorando, se ele está melhorando, ou se ele está em progresso, ou está instável, estável, né, sempre fica lá a tagzinha de referência. Uma dúvida que eu esqueci de perguntar, Michele diz, quem for fazer pré-fórum vai precisar disponibilizar aquela ficha verde e azul de credenciamento? Não, a ficha azul e verde de credenciamento é para o fórum, tá? Os pré-fóruns é para vocês se prepararem, né? São reuniões antecessoras, vocês fazem esse planejamento, mas a ficha, ela é utilizada do credenciamento no fórum, na realização ampliada do fórum. Então, é essa ficha que comprova a realização do fórum mais o PPCA. Exatamente isso, Patrícia. Aquela planilhazinha do PPCA, que também está lá no Guia dos Fóruns, que você consegue fazer a linearidade, né? 2022, 23, 21, 22, 23. Todo esse material está lá. E também essa ficha de comprovação do segundo fórum, tá? Tem tudo bem no Drive. Helena diz, previsão de como comprovar o funcionamento do CMDCA e Conselho Tutelar, até o presente momento não, Helena, estamos nesse aguardo e já na solicitação também. Qual o prazo final para a realização do segundo fórum? Levi pergunta. Levi, prazo final que a gente entende de comprovação dele é 30 de junho, mas não realize em 30 de junho, pelo amor de Deus. Né? Tem muitos municípios já marcando agora em maio, principalmente final de maio, tem uma grande leva de fóruns acontecendo depois do dia 20, né? E alguns nas primeiras 2 semanas de junho, né? Eu acho que seria um prazo importante, pelo menos até 14 de junho, né? 15 de junho, para que vocês consigam se preparar e postar na PCJ em tempo hábil de alguma correção, de alguma observação que faltou, porque se deixar para realizar já no final de junho e fazer essa, vai ficar um prazo bem apertado. No primeiro fórum, teve um formulário online dentro da PCJ para comprovar. Neste segundo fórum, vai ser a postagem dessa ficha ou tem outro formulário também? Até então, não temos a orientação desse outro formulário online, Tiago, tá? É essa ficha de comprovação, né, mais o PPCA atualizado do NUCA. Ana Cláudia pergunta, no caso vai precisar postar o plano municipal do direito de criança e adolescente? Não, não é preciso postar o plano municipal. Vocês vão se utilizar do plano para fazer essa análise, né, de agora, porque o plano, ele foi um início, né, uma meta traçada, aquilo que vocês iriam fazer ao longo dos 4 anos, e agora, na finalização desse ciclo, vocês vão precisar avaliar se foi alcançado, se não foi alcançado, né? E se, na realidade, o que deixou daquelas perguntas, né, que também são norteadoras. Se o indicador foi alcançado, se não, as dificuldades e desafios, se as estratégias foram realizadas, se não, quais as dificuldades e desafios, e também qual foi o grande êxito do município, né? Qual foi o grande destaque no território. Não precisa postar novamente o plano atualizado, não.
Cassimbinha será realizado 6/6. Poliana diz, Eulália, reforce a questão da pontuação, por favor. Em relação à pontuação, vocês precisam, eu acho melhor, Paulo, talvez para eu não confundir aqui um pouco para essa apresentação para vocês se utilizarem, né, do próprio guia, onde tem lá aquelas planilhas de pontuação. Mas sendo bem objetiva de maneira rápida, para não confundir um pouco, nos resultados sistêmicos, postado dentro do prazo e atividade entregue 2 pontos, postado fora do prazo, mas atividade entregue 1 ponto e atividade não entregue 0, né? Indicadores postados, postados não, que ninguém posta indicador, é muita informação na cabeça de uma pessoa só. Indicadores, se ele tiver crescendo, né, de forma crescente em relação à linha de base, os 2 pontos atingindo a meta. Se ele tiver apenas crescendo, mas não atingiu a meta, 1 ponto. E se ele piorou em relação à linha de base, o indicador 0. Tá? É importante ficar atento. E aí lá tem aqueles pequenos detalhes em relação a quanto pode de pontuação mínima e máxima e quanto de indicação mínima e máxima. E aí eu oriento vocês a darem uma olhadinha no guia para a gente não confundir muito aqui. Porque a informação Lembrando é bem detalhada. Indicadores de, por exemplo, vacinação tem que aumentar, né? Isso. Indicadores de abandono escolar tem que diminuir. Então, é nessa linha aí. Aquilo que a gente explicou lá no início do selo. Exatamente. No caso, Alberto pergunta, no caso as fichas rosas de 2 a 1 a 8, será necessário o envio delas? Não será necessário o envio delas, porque elas lá era para um momento primário de traçar as metas, né? Hoje, no caso, o que vocês vão fazer é essa avaliação do que alcançou e apresentar, né, no segundo fórum e naquela sistematização da ficha, mas não precisa postar novamente a ficha rosa, não, tá? E aí, convite para certo e tem demais. Eu fiquei animada querendo ir para tudo, mas o limite das pernas e da agenda não dá. Não dá. Como será avaliado o município após essa pontuação, para ser certificado? As pontuações terão impacto direto na certificação, além das outras postagens? Lindenberg, a pontuação, na realidade, ela faz parte desse processo de certificação, né? Ela é contabilizada. Por isso que o município precisa observar a questão de como tal. No próprio painel do selo, ele começa a mostrar lá a pontuação, né? E aí vocês... Gente, aquele painel do selo, ele está bem completo, mesmo que ainda tenham algumas inconsistências, que vocês precisam justamente olhar para ver essas inconsistências e apontar onde estão essas inconsistências. É tempo disso. É tempo de avaliação. Porque essa pontuação, ela tem impacto direto na certificação. Não é só a entrega em si, mas a qualificação da entrega também, né? E aí vocês precisam observar o que é que ainda lá está com a pontuação que vocês entregaram, ainda está com a pontuação correta, ou dos indicadores, se vocês vão chegar nessa pontuação máxima e mínima, toda essa avaliação precisa ser feita no próprio território. Vamos abrir para as falas, né? Tem 2 falas, a fala de Priscila e a fala de Ana Flávia, e são 9h36, e a gente pode interagir um pouco mais. Deixa eu liberar aqui o microfone. Bom dia, Certi, Eulália. Bom dia, Ana Flávia. A apresentação foi muito, muito completa, muito, assim, animadora também, porque eu estava com muita dúvida, mas muitas perguntas aí já me ajudaram. Coisa boa. Sobre os grupos em si, eu não estive na reunião lá em Caruaru, é por isso que eu fiquei um pouco com dúvidas, até aperreei o juiz de David já hoje cedo. Em relação a esses grupos de avaliação, são os 7 grupos do RS, mais o do eixo de participação e do CNDCA. Isso. Eles vão utilizar, na prática, vamos tipo, mostrar para eles o nosso plano municipal, mostrar aquelas fichas rosas onde a gente planejou as ações para executar, se foi no prazo, se não foi, e justificar por que não foi. Isso. Esses grupos, eles serão formados por quem?
como eles vão ter essa percepção de avaliação na prática? Porque lá vocês forneceram o material, aquelas fichas de cada resultado sistêmico, Isso. mas assim, na prática, a gente vai, tipo, colocar um primeiro slide. Fizemos a semana do bebê lá no resultado sistêmico 1, falava sobre a questão da parte, não estou lembrando agora exatamente, da primeira infância. Realizamos sim a semana do bebê, mas como é que essa atividade ela vai servir para a avaliação do grupo? Porque terá pessoas nesse segundo fórum que não estavam envolvidas diretamente na execução dos resultados das ações. Era essa parte que eu queria entender melhor, como é que vai ser avaliado. Pronto. Na realidade, veja, você dentro da sua fala já responde a sua pergunta, é só para ter o próprio entendimento completo. Eu sempre dou um exemplo, né, quando eu estou atendendo de maneira individual, que esse segundo fórum, ele vai ter esse movimento que as conferências municipais têm, né? De que a gente divide os grupos para que eles avaliem, na realidade, aquilo que são. Só que nas conferências municipais a gente traça o quê? Propostas, né, que vão para estadual, na estadual, propostas que vão para nacional. E aí, dentro da realização dos segundos fóruns, é bem um processo mais simples, porque vocês vão falar de uma realidade territorial, daquilo que vocês vivenciaram, né, e que vocês mesmos construíram ao longo desses 4 anos. Planejaram, executaram, né, e agora estão avaliando. E aí, o que é que acontece? Lá, vocês vão dividir as pessoas por grupo de acordo também com a identificação delas. Eu preciso trazer para falar no grupo 1 sobre primeira infância e vacinação aquelas pessoas que lidaram diretamente com isso. Porém, cada grupo precisa ter de referência um coordenador. E esse coordenador deve ser alguém que acompanhou essas ações, né? É necessário que seja alguém de dentro da própria comissão intersetorial do selo, ou os mobilizadores, né? Alguém que participou dessa dinâmica por completo para não sobrecarregar o próprio articulador. E aí ele vai trazer essa dinâmica de maneira ampliada, né? Porque ele tem esse conhecimento e levar as pessoas a essa avaliação. Observar aquilo que vocês colocaram como propostas, como meta, como planos, né? Aquilo que vocês executaram ou não, e como está a realidade hoje. E trabalhar muito dentro dessas 3 perguntinhas norteadoras, né? O indicador daquele resultado sistêmico, ele foi alcançado? Se sim, né? Ótimo, evidencia lá. Se não, quais foram as dificuldades e desafios? Né? As propostas que foram traçadas, elas foram realizadas? Se sim, né? Qual o destaque? Se não, quais as dificuldades e desafios? Porque é a hora também da gente mostrar. A gente não conseguiu CIPIA porque não houve esse engajamento aqui, né? É a hora também da gente se autoavaliar, enquanto território. E a terceira pergunta também, que é qual o grande destaque, né, digamos assim, do município nesses 4 anos do selo Unicef. A maneira que vocês vão apresentar depois isso à sociedade sistematizado na grande plenária, né, digamos assim, aí é com vocês. Isso pode ser a partir de um slide para mostrar esses resultados, isso pode ser a partir de uma fala, isso pode ser os grupos apresentando em cartazes, né, trazendo essa objetividade dos resultados. Dessa forma, vocês que criam essa dinâmica no grupo. Há municípios que vão realizando uma exposição, né, mostrando resultado sistêmico a resultado sistêmico, o trabalho do NUCA, todo esse trabalho, e tem município que vai fazer como uma conferência mesmo, com rodas de diálogo, tem diversas formas de expressar, né, mas o importante é esse movimento mesmo avaliativo, para que vocês consigam contemplar esse trabalho todo dos 4 anos, né, e principalmente celebrar esses impactos, viu? O que você pergunta das fichas, todo esse material também está disponibilizado nesse QR Code que foi colocado lá, todo planilha, ficha, tudo está disponibilizado lá também. O Lari, vai ter algum painel para a gente acompanhar a entrega dos cursos? Michelle, eu não sei se você estava na sala de quarta-feira, mas foi, só para a gente não misturar os assuntos, mas foi apresentado e disponibilizado o link também de um painel de parceria Acerto e Unicef, também onde vocês conseguem ver como está a dinâmica dos cursos no território. Fala com Carlinha, que ela deve te repassar esse link, por gentileza, tá? Está sendo gravada sim, meu amor, vai ser disponibilizada depois para vocês, tá? Deixa eu passar para a Priscila agora, que é a próxima na lista. Contigo, Priscila.
Priscila está aqui com a gente? Eita, chamou a Priscila mesmo na hora que ela foi lá tomar um gole Baixa d'água. a mão. Lindenberg, é contigo então, querido. Postei novamente, tá? O link do Drive. Priscila, me escuta? Sim, lhe escuto. Pronto, vai estar com você, minha querida. Eu tinha deixado a primeira. Bom dia a todos, primeiramente, gratidão por esses 4 anos, né? Esses 4 anos de aprendizagem, de desafios, alegrias e conquistas. O município avançou em diversos aspectos, né? Na política, na oferta de política pública para o direito à criança e adolescente e nossa rede. E alguns aí a gente ainda está correndo atrás. A gente temos o desejo de poder cumprir todas elas e apresentar o resultado de tudo isso que foi feito. Quando eu tinha levantado a mão ao início, foi porque não estava passando os slides. Tá bom, meu amor, obrigada, viu? E eu gostaria que depois a gente pudesse assim, ter essa gravação mais rápida para a gente compartilhar na rede, né? Porque nem todos podem estar agora, então a gravação vai ser muito útil para que a gente traça esses caminhos. Tá Bom dia e gratidão. Nada, obrigada também. Contigo, Lindenberg. Bom dia, minha gente. Bom dia, querido. Era só uma dúvida, mas eu perguntei no chat, mas eu queria só entender mais um pouquinho. Seguinte, nós vamos ser avaliados através dos indicadores, né? Vacinação, evasão escolar, todos aqueles indicadores que a gente já conhece. E a gente também tem uma pontuação do material que a gente posta na plataforma. Então, vamos supor que eu, enquanto município, consiga postar meu material todinho na plataforma, relatório, leis e tal, mas eu não desenvolvi bem algum indicador pelos diversos fatores que os municípios passam, né? Questão de vacinação, enfim. Como é que vai ser essa metodologia de juntar os pontos dos indicadores e os pontos na plataforma? Porque é uma dúvida de alguns municípios que eu acompanho, porque a gente pode estar tudo ok na plataforma, mas aí os indicadores não avançaram, mas a gente tentou, um grande dificuldade que a gente tem é o CIPIA, que a gente dá formação, a gente fornece computador, a gente está acompanhando os conselhos tutelares, mas aí por uma vontade própria eles não querem alimentar. Mas aí o município e todos os defensores de direito de criança estão fazendo o negócio acontecer. Aí eu queria só entender, se você pudesse me tirar mais essa duvidazinha, como é que vai ser a junção dos indicadores junto com o material que a gente posta na plataforma. Porque tem município que está muito bem na plataforma, mas aí não está muito bem nos indicadores, e vice-versa. Tá? E de antemão, muito obrigado por mais esses 4 anos que vocês ajudam a mudar a vida de crianças em todos os municípios. Eu sou fã da Unicef e da ACEP. Juntos, estamos juntos e juntas. Lindenberg, seria um momento aqui que eu acho que a gente iria ampliar bem essa discussão, né, sobre os pontos que a gente realizou essa abordagem, né, direta e informativa no ciclo, né, nos ciclos formativos. Mas veja, em relação, você pode até me chamar depois no canal e a gente conversar, né, numa reunião, para eu poder te explicar ou te mandar por áudio no canal, mas aqui eu consigo fazer uma breve explanação para vocês entenderem. Dentro do resultado sistêmico, você tem a pontuação máxima e você tem a pontuação mínima, né? E aí, dentro dessa pontuação máxima e dentro dessa pontuação mínima, é que você vai observar qual a realidade do seu município hoje, dentro do que são as entregas e as ações estratégicas, como também dentro dos indicadores. Lá no guia do selo, vocês têm também aquelas planilhas e a explicação sobre elas, né? Porque dentro dos indicadores, que eu nesse momento aqui tem tanta informação na minha cabeça, principalmente sobre os segundos fóruns, que se eu for voltar para puxar aqui numa caixinha de arquivo, pode ser que eu diga alguma informação equivocada. E como está gravado, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente passa de informação, né? Mas tem um número específico de indicadores que vocês podem estar com ele piorando ou zerado, né? Tem esse limite lá também, mínimo e máximo. Mas a orientação é que vocês observem lá no guia, por gentileza, tem a explicação bem correta, como também no eixo de gestão e participação. Ou a gente pode fazer, Lindenberg, eu me proponho a conversar com você de maneira individual, tá? Para te explicar e, de repente, não gerar mais dúvida aqui no juiz do povo. Não quero ser o brilho de Pinóquio, eu quero ser a consciência, não a dúvida, pelo amor de Deus.
Mas é importante também dar uma olhadinha no painel do selo Unicef, porque lá vocês conseguem ver essa pontuação de forma explícita e com a realidade do município também, né? Porque existe esse limite, né, do resultado sistêmico, digamos assim, do mínimo do resultado sistêmico e do máximo, né, onde é que o município consegue se perceber, e do mínimo e do máximo também dos indicadores. A gente tem na sequência Elisângela como levantada e Cidinha, e depois a gente finaliza aqui a lista, porque já são 10 para as 10, tá, gente? O café tem um tempo menor. Elisângela, meu bem. Bom dia, minha gente. O meu é bem rapidinho, né? Já quero também agradecer aqui a CEF, né? A gente fez o convite, Serra Talhada vai fazer o nosso fórum, vai ser dia 15, já quarta-feira, já estou aqui tremendo na base. Que não, aí. Estou nervosíssima. E aí, assim, uma das dúvidas, a questão da vacinação. Né? Assim, a vacinação, Serra Talhada, como eu acho que também não só é Serra Talhada, mas aí, assim, eu estou falando por Serra, a gente ainda não está tão bem como deveria, né? Devido a todo esse processo que teve, com pandemia, com as pessoas sem querer vacinar, enfim. Aí, o que é que eu pergunto? A CEF, o selo Unicef, o que é que vai fazer com esses municípios? Porque referente às outras coisas, a gente está... A educação aqui em Serra Talhada está de parabéns. Em todas as metas a gente superou tudo. Mas só que assim, esse item específico, que é a vacinação, a gente ainda não está tão bem quanto deveria. O selo Unicef vai rever essa avaliação para que os municípios não sejam prejudicados, e aí, por conta de um resultado sistêmico, a gente perca todo o trabalho que a gente fez. Eu gosto da responsabilidade, o que é que a CEF vai fazer? Chega treino na base. Olha, deixa eu dizer para você, Elisângela, a gente está, até os 45 do segundo tempo, tentando o máximo de estratégias em tudo, em todas as dificuldades, na realidade de vocês, né? Tanto é que eu não sei se vocês já perceberam, ainda não receberam, acho que alguns estados ainda não receberam, mas vão receber em breve. Vai acontecer agora em maio ainda, mais um movimento de estratégia de vacinação de encontro presencial, né? Já vem o primeiro na próxima quarta-feira em Alagoas, e depois a gente tem Pernambuco na semana subsequente, e depois na Paraíba, para conversar mais uma vez sobre esse percentual de vacina, e é a oportunidade de vocês trazerem perguntas justamente como essas, né? Para que a gente consiga ver essa dúvida de vocês e o que pode ser feito em relação a isso. Agora, o que também eu já deixo claro é esse próprio movimento que já tem previsto no guia, de que quando você não bate a meta, mesmo assim o indicador em progresso, você ainda pontua. Então, não há um prejudicar em si a ponto de perder a certificação, entendeu? É preciso ter muita cautela nessa observação por completo, né? Não e até dentro da própria linearidade dos indicadores mesmo, da construção deles, há o percentual daquilo que pode ser zerado, né, o mínimo e do máximo também. Então, é perceber esse panorama completo do município. Eu digo, olha, não é um indicador que vai ser fonte de desespero de vocês. Respirem e vejam como um todo, entendeu? Precisa se observar isso como um todo. Mas ainda tem dinâmicas de fortalecimento dessa estratégia de vacinação. Eu acredito que Pernambuco, eu não lembro a data agora em específico, mas daqui para segunda-feira vai ser divulgado, tá? A nossa metodologia que nós vamos usar aqui no fórum vai ser a apresentação de tudo, como é que vai dar, e depois a gente vai dividir em 4 salas, 4 grupos, que serão as avaliações: saúde, educação, assistência e participação em cidadania, o NUCA, né? Então, a gente dividiu em 4 salas, e depois, posteriormente, a gente volta para o auditório, a ideia é essa, de voltar para o auditório e fazer o encerramento. Que legal, gente. E estão convidadas, viu, para participar. Vai ser Queríamos tanto. A gente mandou e-mail e aguarda vocês aqui, tá bom? Ai, meu coração, queria estar em todos. Secretaria Municipal,
Por nada, meu amor. Antes de eu abrir para a Cidinha, eu acho que Graça de Vieirópolis, né? Eu já decorei, o Secretaria Municipal de Educação. Ela disse que a dúvida do amigo é de muita gente, poderia fazer uma live depois para tirar essas dúvidas. Graça, a gente fez essa explanação sobre essas pontuações no ciclo formativo, né? Eu sei que é um evento, às vezes, ampliado, a gente está observando outra coisa, olha o celular, fez essa ampliação. Mas a gente pode conversar, caso vocês tirem essa dúvida, chamem no canal, a gente conversa bem direitinho em relação a essas dúvidas, tá? O decreto do programa de vacina nas escolas deve ser postado em que campo? Ainda não recebemos essa orientação. Muito provavelmente vocês vão ter essa orientação da postagem nos encontros presenciais que vão acontecer agora, sobre vacinação em específico, tá? Alagoas é na próxima quarta, dia 15. Já estão com as inscrições abertas e divulgado. Pernambuco, acho que daqui para amanhã já está liberado, e daqui para segunda já está liberado, hoje ainda, e Paraíba em breve também, tá? Cidinha, minha querida, é com você. Olá, bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer a CERT por mais essa oportunidade de aprendizagem, né? Eu costumo dizer que no selo a gente está sempre aprendendo. Acredito que seja esse sentimento dos meus colegas articuladores e dos mobilizadores que participam desse encontro nesse momento. Minha preocupação se dirige exatamente à questão do CIPIA. Veja, no meu município, eu sei que é uma questão bastante pontual, mas eu vou dividir porque acredito que talvez alguns colegas tenham a mesma dúvida do que eu. Aqui no meu município, nós não conseguimos alcançar a meta de casos reportados no CIPIA até o final do ano passado, como foi estabelecido. No entanto, a gente sabe que houve uma mudança, né, no quadro de conselheiros tutelares dos municípios, e o meu município, os conselheiros do meu município conseguiram agora fazer uma formação, e dessa formação para cá, eles não só atingiram a meta, como dobraram, né, conseguiram incluir uma quantidade bem maior do que o que a gente pensava no CIPIA. Eu queria saber como vai ficar essa situação, porque eu recordo que no encontro presencial que nós tivemos, salvo engano, Em Arapiraca? Não, foi em Pernambuco. Sim, em Pernambuco, perdão, é verdade. Salvo engano, foi em março, né? Ou foi abril, alguém me corrija se eu estiver errada. Nós nos encontramos lá na Unasal, em Caruaru, e foi dito que a CERT iria levar essa nossa preocupação junto à Unicef, né? Para ver como nós ficaríamos. Acredito que hoje é o que mais preocupa o meu município, nós não termos atingido essa meta em tempo hábil. No entanto, agora, né, nós já temos o triplo de casos que deveriam estar na plataforma. Nós conseguimos, né, fizemos muitas reuniões com os conselheiros, o nosso gestor conversou também com eles, disponibilizamos mais uma formação, e houve também essa mudança no quadro dos próprios conselheiros. Então, graças a esse empenho todo, nós conseguimos alcançar. Mas já a minha preocupação como é que vai ficar essa meta? Outra coisa, extremamente pertinente a colocação do colega, que falou anteriormente, quando diz que tem algumas dúvidas em relação à medição da pontuação. Nós estávamos no evento, né? Teve muita atenção ao que foi falado lá. No entanto, algumas dúvidas ainda pairam sobre nossas cabeças, inclusive em relação ao que nós conseguimos colocar em tempo hábil, né? Que eu falo por Jurema, nós não tivemos nada fora do prazo dentro da PCJ. Só, infelizmente, essa questão do conselho tutelar. Então, a gente queria saber também, né, como é que vai ficar essa reformulação de pontuação. Entendendo todas as regras, é óbvio, de municípios que são concentrados em grupos, de que se a gente está no linha ascendente, a gente ainda consegue pontuação, ainda que não alcançasse a meta. Eu queria de verdade que isso ficasse mais claro para a gente, porque a gente é indagado a todo momento, né, sobre como essa medição acontece, porque eu acho que é desejo de todos os municípios, são 4 anos de empenho, de muito empenho, vale salientar com muita explosão essa questão do empenho, e a gente queria saber, né, de maneira mais
como é que eu posso dizer, de maneira mais clara, como é que a gente está sendo avaliado nesse processo. Desde já agradeço, e é isso. Vamos juntos na luta. Cidinha, deixa eu te explicar. No encontro de João Pessoa, nós tivemos a oportunidade de ter conosco Corine, né, que ela é oficial de proteção para o resultado sistêmico 6. Na realidade, oficial de proteção contra a violência de criança e adolescente, e aí responde também pelo resultado sistêmico 6. E aí, nesse resultado sistêmico 6, é que está o indicador do CIPIA, né, do CIPIA. E aí, ela levou essa demanda também para que sejam considerados os dados de 2024. E estão estudando uma forma de que o município consiga comprovar esses dados de 2024. Entendeu? A gente está na torcida e na expectativa, e acredito muito em notícias boas para os próximos dias, tá? Vai dar certo. Em relação a essa demanda que você traz de explicar melhor a pontuação, eu me comprometo aqui com vocês a conversar com a equipe da ACERT, de especialistas, para que a gente faça nos próximos dias um café voltado apenas para conversar sobre isso. Tá bom? Aí eu quero que vocês apareçam nesse café, pelo amor de Deus, viu? A gente vai se organizar para poder realizar esse café e explicar melhor essa questão da pontuação, caso a caso. Mas mesmo que a gente explique, deixando já de orientação para vocês, mesmo que a gente traga essa explicação da forma mais detalhada possível, que é a mesma que vocês encontram no guia, essa atenção precisa ser voltada de acordo com a realidade territorial. Vocês precisam se utilizar do painel do selo, olhar lá a pontuação, porque em cada pontuação que você, em cada caixinha daquela coloridinha que vocês clicam lá, vocês conseguem perceber o que está lá, se foi entregue em atraso, se já está cumprido, a pontuação que está, como está o indicador, vocês conseguem fazer todo o panorama do selo mexendo naquele painel. Até os cursos você consegue ver lá, porque na caixinha dos cursos, como a Ana mostrou, na última quarta-feira, na live dos cursos, a caixinha lá aparece a meta do curso e quantos já foram realizados. Então, está bem completo o painel e vocês precisam observar de maneira geral lá, tá? Ronileia está com a mão levantada, falta 1 minutinho, e aí dá para a gente ainda conversar. Contigo, querida. Você me escuta? Bom dia, eu escuto sim, estão me ouvindo? Sim, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, eu só queria dividir com vocês algo que tem me chamado muita atenção. Sim, muitos municípios estão com dificuldade em relação ao quantitativo de atendimentos inseridos no Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, que é o CIP. Porém, também temos muitos municípios que estão conseguindo, né, inserir esses dados, e conselheiros tutelares, a partir das formações continuadas, já estão trabalhando bem com esse sistema. O que tem me chamado a atenção, eu queria dividir com vocês, é que, como eu acompanho algumas cidades, eu vejo que as pessoas estão comemorando bastante que o CIP está sendo usado, mas não estamos dando atenção à quantidade. Eu vou dar um exemplo. Tinha cidade que não usava o CIP, e mal nós sabíamos quais eram os atendimentos. E que, em poucos meses, conseguiu apresentar, inclusive, mais de 1.000 inserções no sistema. E aí eu percebo a comemoração da rede, da cidade, porque, sim, pontuaram positivamente, mas isso precisa nos provocar, organizar os nossos atendimentos intersetoriais, para dar atenção para essas crianças e adolescentes que estão inseridas nesses dados. É bem assustador, sabe? Eu gostaria muito que a ACERT, junto dessa organização, ser Unicef, sempre pontuasse, chamasse a atenção para que a rede observe o quantitativo de atendimentos que o Conselho tem realizado, inserido no CIPIA, para dar atenção, porque é bem assustador, infelizmente. É bem importante a sua fala mesmo, sabe? A gente sempre faz esse reforço de que, na realidade, os dados servem para que a gente tenha essa observação e traça estratégias melhor, né, diante do enfrentamento a essa violência. Mas não necessariamente dizer que o aumento e o quantitativo desses casos seja positivo, né, no sistema. É isso que precisa ser observado, e é uma conversa também sempre nossa com as coordenações estaduais e com a Secretaria Nacional também,
para esse próprio entendimento, né? Tanto é que, se vocês perceberem, às vezes eu digo assim, há um desespero muito grande em relação a esse quantitativo do CIPIA, mas até o número de casos é bem pequeno na meta, porque justamente se entende que o número de ações, né, que são realizadas para essa prevenção seja, né, tão maior a ponto de não necessitar recarregar tantos casos, né, tanta coisa nesse CIPIA. E é justamente esse entendimento. Agradeço demais a sua contribuição. Muito boa a sua colocação mesmo, viu? Obrigada. Inclusive, agradecer também, né, a presença de cada um de vocês, que sempre traz as suas experiências, né, as suas boas práticas no município, a colocação, a observação de vocês, que isso aqui é espaço de troca, na realidade, de conhecimento mesmo, né, a gente não tem só para oferecer de maneira formativa aqui, mas a gente aprende muito com vocês, muito. Quarta-feira eu dizia até assim, vocês vão sentir falta dessas quartas-feiras, viu? Daqui a pouco vocês vão sentir falta da gente, e a gente também muito de vocês. Eu já criei esse hábito e tenho um carinho muito grande em sempre estar por aqui com vocês nas telas e nos encontros presenciais. Então, agradecemos muito, gente. O trabalho que vocês realizam no território é grandioso, é grandioso. E aí, quando Lindenberg diz obrigada pelo trabalho voltado para crianças e adolescentes, mas é nós que agradecemos o trabalho de vocês, né? É lá que deságua tudo isso. É no coração, na vida, na transformação de meninos e meninas que deságua todo esse nosso trabalho conjunto. Então, que seja, de fato, esse impulso diário na nossa vida, né? E que a gente consiga perceber, através do mínimo que nós fazemos, o quanto isso tem potencial, o quanto isso tem força, né, diante do território. Como diz na própria trilha de certificação que Mirley colocou, não é a curto prazo, mas é a longo prazo que a gente percebe o impacto de tudo que a gente fez, do sofrimento, das noites mal dormidas, das lágrimas, da agonia, né, das alegrias, mas a gente percebe. E que o fórum seja esse momento mesmo celebrativo, sabe? Não de agonia, de frisson, mas celebrativo, para que a gente consiga perceber que, mesmo com nossas angústias, mas do mínimo ao máximo que foi realizado, houve transformação social, houve mudança de mentalidade, houve mudança de postura, e que haja sempre mais, né? Porque não finaliza em junho o nosso trabalho, mas, pelo contrário, é o pontapé inicial para esse processo de sustentabilidade, né? De manutenção de tudo isso que a gente construiu e planejou. Gente, obrigada, 10h05, um prazer estar com vocês, muito obrigada de verdade, por uma sexta-feira de manhã, né, encerramos a semana em grande estilo, um excelente final de semana para todos vocês, descansar a mente e coração. Na próxima semana vem mais atividade, mais fóruns acontecendo, agradecemos todos os convites, foram divulgados aqueles aceitos, em breve, né, a gente vai estar também em alguns territórios com vocês, mas agradecemos desde já e pedimos desculpas àqueles que a gente não consegue chegar para todo mundo, porque é uma equipe reduzida para mais de 400 municípios, e aí, às vezes, a gente, realmente assim, o coração fica miúdo, mas a gente não consegue acessar todo mundo. Tá? Um abraço e até breve. Beijo, meu. A lista está no chat, se vocês assinarem, tá? Tem muita gente pedindo. Carlinha, David, muito obrigada pela parceria de sempre. Cheiro, meu povo. Cheiro, meu povo. Carla, em breve vai estar por aí com vocês. Vou estar aí, vou estar aí. Tô rouquinha. Eu estou deixando a sala aberta ainda, porque eu estou pedindo a frequência, tá? E aí estou aproveitando para que vocês peguem. Vou colocar mais uma vez aqui no chat. Pronto, acessem aí.